Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o seu joinha, comente e compartilhe. E não esqueça de ativar as notificações. Leitura da Bíblia, mês de julho, dia 11 de julho, primeiro livro das Crônicas, capítulos 11 e 12, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, livro de Salmos, capítulo 9, versículo do 1 ao 12, Provérbios, capítulo 19, versículo do 1 ao 3. Lembrando que por causa do tamanho do vídeo, é cortado, mas você pode ter acesso a todo o conteúdo no canal. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Davi conquista Sião. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Os valentes de Davi. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Acmonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300 de uma vez, os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita. Ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em paz da minha, quando se juntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e defenderam e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi à caverna de Adulão. E o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na, e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberei o sangue dos homens que lá foram com o perigo de sua vida? Pois com o perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel, e grande em obras,
Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança como eixo de tecelão. Mas Benaia o atacou com cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arodita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Auita, Marai, Nefatita, Elede, filho de Baná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salmobonita, Beniazem, Gisonita, Jonatas, filho de Sage, Arorita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de U, Éter, Merequetita, Aías, Pelotita, Ezra, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibá, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Naara, Berototita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zerua, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Cisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, Milenita, Uzias, Asterotita, Sama e Joel, filhos de Otão, Aroerotita, Gediail, filho de Sinri, e Joá, filho de Tizita, Eliel, Mavita, Jeribaal e Josavias, filhos de Elnatã, Itima, Moabita, Eliel, Obed e Jaziel de Zoba. O exército de Davi, capítulo 12. São estes os que vieram a Davi a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinha por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras confundas e em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Aiezel, chefe, e Joás, filho de Semar, o Gibeatita, Jeiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca e Jeu, o Anatotita. Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles. Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita. Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita. Elcana, Isias, Azarel, Joezé e Jazobeão, os coreitas. Joela, Zebadias, filhos de Jorão, de Gedó. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar armados de escudo e lança. Seu rosto era como o rosto de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ezer o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o décimo, Maquibanai o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras,
e puseram de Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, desta para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Azer, dos capazes para sair à guerra, e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebron resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer Davi rei. Estiveram ali com Davi 3.000, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham feito provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulo e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figo, e cachos de passas, e vinho e azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. A ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo a fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. Tendo Paulo juntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Públio hospeda a Paulo. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, e orando impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário à continuação da viagem. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernava na ilha e tinha por emblema Dioscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Paulo em Roma. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César,
não tendo eu, porém, nada do que me acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita, que por toda parte é ela impugnada. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição e testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-lo a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e por mim sejam curados. Tomai conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo, prisioneiro, durante 2 anos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Livro dos Salmos, capítulo 9, versículo do 1 ao 12. Ações de graças ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retroceder os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destrói o ímpio, e para todo o sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, o trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparastes, nem desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Provérbios capítulo 19, versículo do 1 ao 3. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira.